Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 33 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto e atenção, está presa a madrasta do Miguel, acusada de ter participado da tortura e morte do menino de apenas 7 anos. Isso aconteceu no litoral norte na semana passada, aqui no município de Imbé. A polícia divulgou imagens que mostram os últimos momentos de vida do menino Miguel. E nós vamos ouvir agora. Olha, Miguel, não vem com esse papo, porque tu já tá cansado de escutar que não é assim que tu vai ter tudo de volta. Tu não muda porque tu não quer. Não vem com esse papinho pra mim. Tu só trouxe atenção porque foi te falado sobre atenção agora. Tô mentindo? Então, tu sempre tenta passar todo mundo na cara, Miguel. Tu quer sempre ser o bonzão. Só tu que não percebeu que tu nunca vai ser. Esta é, portanto, a voz da companheira da mãe deste menino. Um menino de 7 anos, que era muito magro. Percebam, os olhos fundos, olheiras. O menino era muito maltratado, muito maltratado. E nós temos informações direto agora com o Lucas Abate, porque a cada momento que passa, eu já chamo para a conversa também a Gabi Lerina, direto da redação. Oi, Gabi. A cada momento que passa, a gente vai descobrindo novas informações aterrorizantes sobre o caso envolvendo este menino Miguel. Lucas Abate. André, bom dia para ti e para todos que nos acompanham. E a cada detalhe que a gente vai sabendo desse crime, a gente se assusta, se apavora ainda mais por saber o que esse menino viveu na mão da mãe e da companheira dela, principalmente nos últimos dias, André. Estou aqui na delegacia de Imbé onde ontem, por cerca de 2 horas, a Bruna, a companheira da mãe, prestou um depoimento aqui e deu detalhes, André, sobre o que antecedeu o crime, o que antecedeu a morte desse menino, e falou à polícia tudo o que aconteceu com ele. Lembrando que é a Bruna que aparece nessas imagens, nesses vídeos, ameaçando o menino de bater nele, de fazer várias maldades, torturas com esse menino dentro do armário. E isso aconteceu no dia 14 de julho, essas imagens, mas a polícia acredita que tem muito mais vídeo que vai ser extraído aí ao longo dos próximos dias do celular da Bruna e também da Yasmin, que é a mãe. Mas, André, a gente não sabe nem por onde começar com o conteúdo desse depoimento, porque são vários detalhes que nos assustam. Mas ontem ela disse à polícia que na segunda-feira já o menino foi agredido e muito pela mãe. Inclusive, ela bateu com a cabeça dele contra a parede, chegou a quebrar parte da parede, André. Que isso? E a criança, desde segunda-feira, estava muito machucada, praticamente agonizando. E passou os 2 dias seguintes dentro do armário, com dor, chorando, pedindo por socorro, André. Até a quarta-feira, quando elas doparam, sedaram o menino com os remédios e depois jogaram ele no rio. Gabi Lerina, como disse o delegado falou na semana passada, esta criança foi sendo morta aos poucos. Dia a dia, a André. cada dia foi sendo morta por estas duas. Olha, André, nós estamos aqui chocados, perplexos com a crueldade que pode envolver esse crime. O SBT esteve presente na sexta-feira, no sábado e também ontem. Em primeira mão, nós trouxemos a informação sobre a prisão temporária desta companheira da Yasmin, que se chama Bruna. E olha, é aterrorizante o conteúdo desses vídeos que estavam no celular desta mulher e que foram repassados pela Polícia Civil, que ao longo do jornal nós vamos trazer para todos vocês. É aterrorizante porque, na verdade, o delegado, a investigação já tinha praticamente certeza de que ela tinha envolvimento também neste crime horroroso, mas precisava ainda ter acesso ao que estava no celular desta mulher. E foi o que aconteceu ontem e foi isso que embasou a prisão temporária desta mulher, que vale por 30 dias neste primeiro momento. André e Lucas. André, me chamou a atenção, você disse que o menino era bastante magro. A gente pode ver essa foto, que é uma das últimas fotos tiradas por elas dessa criança, mas ele não era assim, André. Ele não era assim. Em algum momento ele era uma criança saudável, uma criança falante, uma criança feliz. E agora ele estava
com essas feições, André. É assustador. E eu conversei ontem com o delegado, daqui a pouco ele vai estar ao vivo com o Lucas também, e a gente traz agora um relato sobre o que fala o delegado sobre os conteúdos que estão neste celular. Vamos ouvir. Os 2 vídeos demonstram que a criança era submetida à tortura, a intenso sofrimento físico e psicológico. Ela era mantida dentro de um roupeiro durante o dia todo, muitas vezes amarrada, o roupeiro com a porta fechada também. Se ela saísse do roupeiro, ela era mantida num posto de luz, nessa outra casa que elas vieram morar, nesse apartamento. A criança não saía na rua, não tinha nenhum contato social. Apanhava, ela era obrigada a segurar, as necessidades fisiológicas. Toda vez que ela urinasse ou evacuasse, ela apanhava e ela ainda era obrigada a fazer a limpeza do armário. Bom, o corpo do menino ainda está sendo procurado. Durante todo o final de semana foram feitas buscas. Aí o momento em que a polícia recebeu, um laudo de que a companheira, da mãe do Miguel, ela não tinha problemas mentais. E por isso, então, a justiça concedeu a prisão preventiva. E aí o momento da prisão. Isso aconteceu no sábado. Ali aparece a imagem da viatura chegando na delegacia de polícia do Imbé. Aí ela sendo presa. Aí ela sendo encaminhada para a prisão, portanto. Daqui a pouco trazemos outros detalhes e informações. O SBT Rio Grande já está no ar. E atenção para essa notícia, no meio do mato, um carro em chamas. Percebam aí as imagens, as pessoas apavoradas, procurando para onde tinha ido o veículo branco. Moradores de uma localidade do município de Dois Irmãos, do Vale dos Sinos, apavorados e de repente encontram. O que aconteceu? Conta pra gente. Bom dia, Guilherme Roquette. Bom dia, André. Bom dia a todos. Mais um caso em família, mais uma tragédia envolvendo mãe e filha. Esse foi o desfecho que a gente vai contar daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande, desse caso que aconteceu na região de Dois Irmãos. Uma mulher e uma criança de 7 anos encontradas mortas, carbonizadas dentro desse Uno em chamas agora pela manhã, André. Esse caso, mais uma vez, uma tragédia em família que a gente vai continuar depois explicando daqui a pouco mais e dando todos os detalhes. O que será que aconteceu? Será que elas foram vítimas de uma emboscada? Será que foi um sequestro? Não, André, não foi nada disso. Foi uma tragédia familiar com conotações que a gente até custa a entender o que leva uma mãe a fazer isso com a própria filha, André. Daqui a pouco trazemos os detalhes, 11 horas e 41 minutos. Agora um recado muito importante para vocês. Semana começando e todo começo é uma nova oportunidade, principalmente para você cuidar do que mais interessa, a sua saúde. E é por isso que a IBCM está aqui, para te ajudar a cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. O plano de saúde da IBCM conta com diversas especialidades médicas, além de odontologia, terapias e fisioterapia. E para tudo isso ficar melhor, você não tem qualquer participação e o valor não muda de acordo com a idade, também chamada de coparticipação. Tudo feito para a sua saúde e tranquilidade. Ligue já para 0800 647 5511 ou chama pelo WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. 11 horas e 42 minutos, atenção, coloca a sirene aí, o paredão da droga. Desta vez foi tanta maconha apreendida que deu até para construir uma mureta. Olha aí a imagem. Quem tem os detalhes é ele, Guilherme Roquette. Criminosos construtores, é isso, Roquette? Pois é, André, criminosos construtores, foi tanta maconha que é como tu disse, deu para construir essa verdadeira mureta lá na região de São Luís Gonzaga. O que aconteceu, André? Esse caso começou com a Polícia Rodoviária Federal. Eles abordaram um Fiat Tempra lá na região de São Luís Gonzaga. 2 ocupantes estavam dentro desse carro, um de 22, um de 21, o outro de 33 anos. No porta-luvas desse Tempra foi encontrada uma quantia em dinheiro. Eram aí cerca de R$10 mil em notas de 100.
Mas um detalhe, André, todas essas notinhas aí, essas garopas aí que a gente gosta de ver no bolso, mas que é muito difícil hoje em dia, nenhuma delas tinha validade. Tudo nota falsa, André. Nossa. Os dois ocupantes, então, foram revistados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal e encaminhados, então, para a delegacia. O que aconteceu? Esses dois indivíduos eram moradores lá da região de São Luís Gonzaga. E aí foi a vez da Brigada Militar e da Polícia Civil, todo mundo ali na equipe do Major Eduardo dos Santos Brum, comandante lá do 14º BPM, lá da região de São Luís Gonzaga. Brigada Militar e Polícia Civil, então, foram até a casa desses dois suspeitos. E nessa casa lá na cidade, o que encontraram, André? O paredão de maconha. 153 quilos fracionados aí nesses tabletes enormes que provocou lá na própria delegacia esse verdadeiro paredão de maconha apreendido então lá em São Luís Gonzaga, André. Muito bem, tá aí as informações trazendo o Guilherme Roquette dessa quantidade toda de drogas apreendida em São Luís Gonzaga. E vejam só que, além da droga, uma quantidade grande de outros materiais também. E o detalhe para essa questão do dinheiro, repete pra gente, Guilherme. Sim, André, ele tinha essa ação, ela começou com uma abordagem ao carro, né, pela Polícia Rodoviária Federal. Dentro do porta-luvas desse carro, os agentes encontraram 10 mil reais, tudo em notinha de 100 pila, né? Aquela que a gente gosta ali de ver, mas que está sendo tão difícil hoje. Só que nenhuma dessas notas aí tinha validade, era tudo nota falsa, André. E possivelmente esse dinheiro seria espalhado lá na região de São Luís Gonzaga. Depois, esses dois indivíduos que estavam no carro foram presos e a Brigada Militar e a Polícia Civil foram então até a casa deles, aonde encontraram, além desse paredão de maconha, ainda tinha também uma moto, André, uma moto que havia sido roubada lá em Itaqui e que estava então em poder desses dois criminosos. É tudo errado, tem um detalhe, né, André, que agora a gente vai ouvir. Não, tudo errado, André, tudo errado. E tem um outro detalhe, André, que o próprio delegado comentou conosco agora de manhã, o delegado lá da região, de que possivelmente toda essa droga, ela seria distribuída lá na região das Missões. Vamos ouvir o que disse o delegado agora. As investigações prosseguem em sigilo. Até o momento nós temos um panorama que indica que essa droga seria distribuída para toda a região das Missões, não apenas aqui para São Luís Gonzaga. O que indica que São Luís Gonzaga tem servido de ponto de distribuição de drogas para traficantes, não só aqui da região, mas também de toda a região das Missões. Vejam só, a descoberta importante aí da polícia. O delegado Heleno nos relatando, portanto, dessa quantidade toda de drogas que não seria apenas para o município, mas para toda a região das Missões. E vejam, a gente sempre fala, né, Guilherme Roquette, que a droga, ela não circula apenas nas principais cidades ou nas cidades do entorno dos principais municípios e, infelizmente, circula por todos os lugares, interior do estado. Vejam só, lá nas Missões, essa quantidade toda de drogas, de dinheiro falso. Ainda foram na casa deles, encontraram uma moto roubada, sabe-se lá se o carro em que eles estavam eram deles, se não era roubado também. Ou seja, criminalidade para todos os lados, Roquette. O Tempra tinha a placa de Caxias do Sul, André, mas a gente não tem informação se ele era roubado ou não. Agora, essa moto Honda CG que foi encontrada lá na cidade, ela havia sido roubada no mês de julho em Itaqui. Ou seja, ela circulou, né, André? Sim. Então, o crime é aquela coisa, o crime ele anda sobre rodas. E por isso que é muito importante todo esse cercamento eletrônico que a gente tem aqui na região metropolitana, mas que ainda não chegou no interior. Agora, realmente foi uma grande apreensão de drogas realizada por esse conjunto de forças policiais. Começou com a Polícia Rodoviária Federal, passou pela Brigada Militar e também pela Polícia Civil, que no fim acabou recebendo toda essa ocorrência lá de São Luís Gonzaga. Os dois veículos e essa droga tá tudo apreendido agora e esses dois homens também estão presos. É um de 33 e o outro de 21 anos, André. E essa moto foi roubada em Itaqui, que foi encontrada na casa deles, percebam que a distância de Itaqui até São Luís Gonzaga é cerca de 200 quilômetros. Reforçando o que disse o delegado, crime praticado na região. A droga não seria apenas para São Luís Gonzaga, mas enfim, para toda a região. Ou seja, crime de tráfico de drogas, venda de drogas, moto roubada, dinheiro falso dentro do carro. E por aí vai, Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Obrigado, esse é o Guilherme Roquette, 11 horas e 47 minutos. E atenção,
No meio do mato, um carro em chamas. Dentro deste carro, Passou aqui, cara. 2 corpos carbonizados. Escutem o desespero das pessoas procurando pelo veículo. Escutem. Passou aqui. Tá aí o carro em chamas. Isso aconteceu em Dois Irmãos, no Vale dos Sinos, na localidade de Picada Verão. Os moradores assustados. De repente, o carro em chamas, mas o que aconteceu? Vamos até a redação. Gabi Leirino, explica pra gente uma tragédia, mais uma tragédia familiar, Gabi. Haja forças pra gente trazer as informações, né, André? Mais uma tragédia. Olha só, diante dessa situação, os moradores estavam assustados, conseguiram identificar a placa, a polícia foi até o local, a polícia conseguiu conectar, pegou a placa, identificou o veículo e percebeu que esse veículo saía de um condomínio. Dentro deste carro, André, para a surpresa de todos, estavam uma mãe e uma filha, André. A mulher de 42 anos e a filha de 7 anos morreram carbonizadas dentro deste veículo. E dentro do veículo também, a polícia encontrou, André, uma carta de despedidas. Nós conversamos com o delegado do caso, que nos traz agora mais informações sobre isso. Segundo relatos familiares, ela tinha depressão e outros problemas psiquiátricos. Havia passado por uma separação recente, né? Não havia nem formalizado ainda o divórcio. No interior da residência nós encontramos uma carta, então, de despedida, em que ela explicava aos familiares e pessoas próximas de que não teria suportado mais a situação, né? Que se sentiria muito fracassada, enfim, mas que ao mesmo tempo não gostaria de deixar a filha sem a mãe. Ai, André, não dá, André, não dá. Mais um caso, André, de uma criança, André, que sendo morta por um familiar, a mãe novamente envolvida, André. Informações repassadas então pela investigação. Esse casal, o pai e a mãe desta menina, estariam em um processo de separação. A mulher não aceitava então essas condições de separação. A criança, inclusive, já estava passando toda a semana com o pai, que é de Canoas, na região metropolitana, e aos finais de semana ficava sob os cuidados da mãe. A mãe, então, num ato de desespero, segundo a polícia, fez exatamente isso que nós estamos acompanhando, André. Tirou a vida dela com a filha junto, André. Para quem está chegando agora, 11h50, faltando 10 para o meio-dia, um caso que chamou a atenção de todos, principalmente os vizinhos, né? Pessoas próximas ali que viram um carro em alta velocidade. Coloca a imagem de novo ali dos vizinhos gravando, correndo atrás para saber o que tinha acontecido. Olha aí. Uno branco que passou aqui, cara. Falei? Não tem ninguém lá? Não vi ninguém, passei agora. Aquele Uno branco que passou aqui. Olha o desespero. E aí, quando entram, se deparam com esse carro em chamas. Dentro do carro, mãe e filha. Uma criança pequena. Que idade tinha? 7 anos também, André. O mesmo caso, a mesma idade do menino Miguel, que já a gente vai trazer mais detalhes horrorosos sobre essa situação. 7 anos. A mãe, segundo ela, escreveu na carta que não suportava mais viver a situação que ela estava vivendo, estava sob pressão, estava em processo de separação de um casamento, a gente não sabe por quanto tempo eles tinham esse relacionamento, mas aí está o fruto desse relacionamento. Tinha uma criança de 7 anos nessa história. Ela então, segundo as informações que foram trazidas pela Polícia Civil, estaria em um processo também depressivo, não teria suportado essa carga emocional e aí fez isso, André, colocou fogo no carro com a criança dentro, André. Pois é, o Guilherme acompanhou, tem alguns detalhes. Guilherme, essa família era lá de Dois Irmãos mesmo, os vizinhos perceberam ali a movimentação de um carro. Conta alguns detalhes pra gente, só pra gente compreender um pouquinho mais como que tudo aconteceu. André, a gente tem imagens obtidas nessa manhã pela Polícia Civil que mostram o momento em que a mãe sai com esse Uno branco do condomínio em que elas moravam. E aí o que acontece, André? Ela sai, segundo o delegado, e vai direto para esse local lá em Picada Verão. Foram minutos depois em que houve o registro da imagem dela saindo com o carro, em que foi registrado lá depois o incêndio. A Polícia Civil agora, claro, né, André, depende da perícia para saber se a criança foi morta antes ou se foi morta durante o incêndio. Mas ao que tudo indica e ao que o delegado já pôde perceber lá no local, ela
parou o carro no meio desse matagal, no meio dessa espécie de lavoura, atrás tem uma mata de árvores ali. Ela colocou fogo no carro pela parte da frente, passou para o banco de trás e ela e a filha morreram então no banco de trás deste carro, possivelmente pelo próprio incêndio. E a polícia agora também, em função dos corpos terem ficado carbonizados, André, só pela perícia agora vai ser possível apontar se a criança foi morta antes ou se a criança morreu pelas chamas, o que seria uma crueldade ainda maior, André. Não sei Mas o que é mais realmente cruel, né, a polícia... Não, Gabi, eu também não consigo entender, porque quando o delegado estava me contando isso, eu perguntei, mas delegado, era uma criança de 7 anos, ela não conseguiu reagir e o delegado me disse, pois é, nós ainda não sabemos disso, porque os corpos ficaram tão carbonizados que a gente não consegue definir se a criança foi dopada, se a criança foi morta de alguma outra forma antes. O fato é que ela colocou fogo dentro do carro, passou para o banco de trás e sentou no banco de trás enquanto o carro estava em chamas, Gabi e André. Meu Deus do céu, meu Deus. André, o desespero das pessoas tentando. Isso chama muito atenção, né? Não, é terrível. O momento que o carro, a gente está mostrando à esquerda, o carro saindo do condomínio. E logo depois, então, o carro em chamas, já queimado. Guilherme, a distância da residência ali do portão onde sai até o local onde tudo aconteceu, qual é a distância mais ou menos? André, foram poucos minutos de percurso, segundo a polícia. Ela saiu de casa e, segundo a polícia, ela foi direto para esse local. Não tem exatamente a distância, mas não é muito longe, porque, segundo o que nos disse o delegado, ela saiu já com essa intenção de casa. Porque não deu tempo, por exemplo, assim, ela não saiu, não foi no centro, não passou em algum lugar, pensou. Foi direto. Ela saiu e foi direto, porque o tempo, porque o tempo em que a gente tem na hora ali no condomínio, que é cerca de 8 horas e pouco, para o tempo em que o carro foi encontrado depois queimado, foi muito pouco o espaço, né? Não demorou muito. Então, ela já saiu de casa com essa intenção, André. Atenção, Guilherme, atenção, Gabi. A gente tem já um chamado daqui a pouco, o Lucas Abate, direto do Imbé, com novidades e informações a respeito desta tragédia que aconteceu com um menino de 7 anos no Imbé, né? Morto, de acordo com a polícia, pela mãe e pela companheira dela. Um menino de 7 anos. Também 7 anos. Um menino que era tratado, olha, de uma maneira simplesmente inacreditável. Inacreditável o que esta criança passou, pelo menos o que se sabe nas últimas semanas, nos últimos dias. Daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes e informações. Nós conversamos agora há pouquinho, a Gabi conversou com uma amiga, né? Uma amiga da Yasmin, que é a mãe do Miguel. A Gabi conversou com ela, que também vai trazer informações sobre como que era, como que ela tratava o Miguel como mãe. A gente vê nas fotos parecendo, né, muito, muito feliz, e pelas postagens também. O que aconteceu de tempos para cá com a Yasmin? Teve alguma influência ou não da companheira dela, a Bruna, que foi presa agora no final de semana? Então isso daqui a pouco a gente vai trazer essas informações, inclusive tudo que tem feito a polícia, né? Não só as buscas, né, a procura do corpo do Miguel, que ainda não foi encontrado. A suspeita é que, se de fato ele foi jogado no Rio Tramandaí, a probabilidade é muito grande, principalmente por causa das mudanças do tempo aí na semana passada. Muito provável. Marítima, né, André? Exatamente. Muito provável que o corpo já esteja no mar. Então, agora estão concentrando as buscas no litoral, né? Pelo menos ali de Tramandaí a Torres. Que dá de 80 a 90 quilômetros de extensão essas buscas, que é de Imbé até Torres, como você disse, André. Exato. E então agora o foco é na faixa de areia. Exato, mas daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, até porque se teve acesso ao telefone, né? O telefone delas, e que trazem informações e conversas e vídeos. A companheira da Yasmin, que cuidava do menino, era uma sessão de tortura. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre este caso aí. Voltamos ao caso de 2 irmãos no Vale dos Sinos. A mãe que colocou fogo no próprio carro, junto com a filha. Escutem só o desespero das pessoas correndo atrás para entender o que aconteceu. Não vi ninguém, passei agora. Aquele Uno branco que passou aqui? Uno branco que passou aqui. Cadê o Uno branco? Aí essa pessoa corre. É para vir ofegante, né? Veja que por causa do fogo, talvez, buzina o alarme, né? E a mãe estava na parte de trás, do banco de trás, junto com a filha de 7 anos. É muito difícil a gente tratar, principalmente num caso como esse, em que se tem aí... Essa mulher estava passando por muitas dificuldades, muitas dificuldades.
Infelizmente, ainda se trata, né? Muitas pessoas ainda têm uma certa... Quando se fala em depressão, acha que é algo que depende da própria pessoa. Não, olha pra frente, não fica assim. A depressão é algo muito grave. É uma doença, não é uma escolha, não é uma opção. Algo extremamente grave. Tão grave, neste caso, chegou a esse ponto da mãe tirar a própria vida e a vida da filha de 7 anos. E não se sabe se foi antes ou se foi no momento do incêndio, como que tudo aconteceu, né, Gabi? Pois é, mas o fato, eu queria também trazer para a conversa o Guilherme. Ô Gui, o fato dela ter possivelmente planejado essa situação, porque como você disse, ela aparece saindo do condomínio, minutos após o carro já aparece pegando fogo, mas ela deixou dentro do veículo uma carta de despedida, né, Gui? Exatamente, Gabi. Na verdade, essa carta ela ficou até na própria casa, porque o que aconteceu? A polícia foi até o local e quando tu vê um carro queimado assim, tu imagina, nossa, deve ser um carro roubado, né? Que os caras estão queimando, que estão querendo apagar a prova. Bom, atenção. Quando chegaram nesse local, perceberam então que tinha... Fala, André, vamos lá. Gente, vai direto agora lá pro Imbé, porque nesse momento, o Guilherme Roquette, o Lucas está com o delegado responsável pela investigação sobre a morte do menino Miguel. Lucas Abate. A gente está aqui conversando com o delegado Antônio Raxio Júnior, que está investigando. Conversamos também há pouco com a escrivã Átila, que ouviu a mãe, a companheira da mãe, ontem, durante 2 horas. Trouxe bastante detalhes sobre esse depoimento e a gente já chama para conversa o delegado Raxio, delegado, porque dessa conversa de 2 horas, desse depoimento bastante extenso com a companheira, o que ela trouxe de fato, de novidade para vocês da investigação. Bom dia, obrigado por conversar com a gente. Bom dia. Ela trouxe maiores detalhes, né? Realmente a criança foi agredida nos últimos dias, muito agredida, chegou a quebrar um azulejo da casa lá com o impacto da sua cabeça na parede. Ela foi colocada depois dentro da mala para ser arremessada no rio, essa mala aqui. Para tanto, ela teve que quebrar os ossos da criança, quebrar algumas articulações para que a criança coubesse dentro dessa mala. Então as agressões foram muito fortes, né? E é por isso a necessidade de nós encontrarmos o corpo, que vai comprovar, né, pela necropsia, essas agressões. E os vídeos que divulgamos deixam claro como essa criança era torturada. Delegado, só mostra pra gente a mala, por favor, André. A gente já viu imagem dessa mala, mas ao vivo a gente consegue ter uma ideia melhor da dimensão, do tamanho dessa mala e também do tamanho do menino, André. Uma criança de 7 anos coube dentro dessa mala. Segundo a mãe, foi nessa mala que tem rodinhas embaixo que ela transportou o menino. Uma criança de 7 anos, segundo a companheira da mãe, ela referiu que o menino tinha apenas 15 quilos, André, que não comia, nos últimos 2 dias não comeu praticamente nada. Então era uma criança muito magra, subnutrida, tinha dificuldades, como a gente consegue ver nos vídeos, até mesmo para se comunicar. E para caber nessa mala, a companheira disse que a mãe ainda quebrou os ossos do menino, André. Lucas, uma pergunta para o delegado. Ele tem convicção de que o corpo do menino, né, o Miguel, ele foi jogado no rio? Existe alguma outra linha de investigação junto a esta possibilidade, Lucas? Segundo a versão apresentada tanto pela mãe como a madrasta, sim. Nós agora obtivemos imagens de câmeras de segurança, né? Então nós vamos analisá-las e não se descarta, né? Eventualmente dado outro destino ao corpo. Mas as duas insistem que foi no rio e também por nós termos encontrado elas, antes de nós encontrarmos essa mala, elas disseram as características da mala e nós viemos apreendemos essa mala próximo do local ali que foi dispensada numa lixeira de uma residência. E ouvimos um morador dessa casa que confirmou que essa mala estava mesmo de manhã, tinha sido dispensada na sua lixeira
durante a madrugada. Certo. Eu não sabia que o senhor estava nos acompanhando de qualquer forma. Muito obrigado. A gente segue também conversando aqui. A Gabilene, acho que tem uma pergunta para o senhor. Eu quero sim fazer uma pergunta para o delegado. A gente conversou bastante, tanto no sábado quanto no domingo. Mas antes disso, André, vamos pedir para a gente rodar um pedacinho do trecho do vídeo em que mostra a companheira, a Bruna, ameaçando o Miguel, que está dentro do armário. Tu não tem limite? Alto. É. Pois então. Eu vou te cuidar. Se a tua mãe chegar e tu te mijar, eu te desmonto a pau. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto e tu vai sair todo quebrado. Se tu se mijar, eu pego o teu mijo e esfrego na tua cara. Tu tá entendendo? E vai ser bem tranquilo pra mim. Chamar de monstruosidade, isso é pouco. Coloca a imagem da Bruna, né? É a Bruna. Requintes de crueldade. Delegado, se tem ideia de há quanto tempo que o menino vinha sofrendo na mão das duas? É isso que nós estamos apurando agora, né? É certo que desse período de Imbé, ele já vinha sendo torturado, né? Principalmente nos últimos 15 dias, isso se intensificou. E nós vamos também investigar como era essa relação. A família, esse casal com a criança veio morar aqui em Imbé no mês de abril. Então nós temos que investigar como era anteriormente aí em Porto Alegre, né? Teve um episódio na UPA aí da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, em agosto do ano passado, em que a criança estava tinha entrado com quadro de asma e tinha piorado o seu estado de saúde, tinha sido indicada a internação hospitalar. Ela negou. E a mãe, contudo, fugiu com a criança, né? Alegando que o seu pai de santo da Umbanda é que iria curá-la. André, não, a gente conversava fora do ar aqui com o delegado Hack sobre como é que era esse menino no dia a dia. E um outro detalhe que o delegado trouxe pra gente é que nessa última pousada, que eles estavam desde o dia 15 de julho, ou seja, passaram os últimos 15 dias onde o menino foi morto, ele estava há 15 dias naquele local. A mãe, a Yasmin e a Bruna locaram essa pousada apenas para 2 pessoas para pagar menos. E por isso, delegado, eles também mantinham esse menino escondido o tempo todo. Essa estratégia, esse modo de deixar ele dopado dentro do armário, era uma forma também de esconder esse menino para não pagar um pouco a mais na pousada? Também, mas não era por isso que ele estava no armário. Isso a mãe confessou. Por que ele permanecia dentro de um armário amarrado e o armário trancado, e que elas tinham a intenção de comprar uma corrente, compraram esses cadeados que queriam, né, para não permitir que a criança fugisse, era sob forma de castigo. A chamada tortura é castigo. Ele era castigado e mantido trancado no armário. Não era assim para evitar que não pagassem mais. E havia conversas entre a mãe e a avó materna que a mãe não queria se desfazer do filho logo. Pois é. Queria que fosse providenciada de uma vez essa troca da guarda. Tinha já procurado a Defensoria Pública, né? Então a mãe durante seu interrogatório, falou com todas as letras. Ela não nutria nenhum sentimento pela criança. Meu Deus, delegado. André, tem um outro trecho de uma mensagem que foi divulgada pelo delegado, a gente pode ver, que ela fala sobre uma outra pessoa, uma pessoa identificada como Lorenzo, que falaria para elas para prender um pouco mais forte o menino. Essa mensagem foi apreendida no celular delas, e o que chama atenção, André e Gabi, que o Lorenzo, delegado, segundo a Bruna, quem é o Lorenzo? O que ela fala sobre essa participação da terceira pessoa? Ela alega que é um amigo imaginário, né? Mas nós estamos investigando para ver se essa pessoa existe, né? E ela foi submetida a uma avaliação psiquiátrica. O médico referiu que ela tem traços de um autismo em grau leve, o que não impediria de ser responsabilizada. De qualquer forma, eu representei pela instauração de incidente de sanidade mental, né, que foi acolhido, para que ela seja submetida a exame médico legal, a fim de constatar se ela é imputável, inimputável ou semi-imputável. Delegado,
Ontem, depois da prisão dela, quando ela estava na delegacia prestando esclarecimentos e na sequência, vocês fizeram uma nova diligência na pousada. O que se encontrou lá, delegado? Qual que era o objetivo dessa nova diligência? Confirmar a versão trazida por ela, né, que realmente foi o que ocorreu, de que havia, por exemplo, um azulejo quebrado, né, de essa cerâmica, onde o menino tinha sido arremessado, né, e batido com a cabeça. Também nessa casa nós vamos confirmar, por meio de depoimentos, que ele foi agredido uma vez e quebrou a tampa da caixa acoplada do vaso sanitário, né? Há marcas de sangue também no armário, que vão ser submetidas a exame pericial. Então foram feitas essas diligências para confirmar aquilo que ela trouxe de novo. Que realmente a criança foi brutalmente agredida pela mãe. Nossa Senhora. Bom, agora E permaneceu trancada, muito machucada, trancada nos últimos 2 dias, sem comer né, ao completo abandono, o que levou à sua morte. Não, e exatamente isso que chama a atenção, porque eu queria questionar o senhor, doutor. Se ela não tinha nenhum prazer de estar junto com o filho, havia a avó, tanto é que o menino conversava com a avó, não foi o menino que tinha pedido para a avó assim, por favor, faz logo o que tem que fazer para eu poder ficar contigo, quer dizer, o menino já demonstrava que estava sendo maltratado. Por que não resolveram isso, né? Por que optaram em ficar ali com a criança seguindo naquelas torturas, né? E tem esse diálogo, não tem, do menino conversando com a avó? Sim, a criança sempre, a mãe diz que induzia ele a sempre pedir para a avó vir buscá-lo e dizer que ele não comia por causa disso. Ele só voltaria a comer se a avó viesse buscá-lo de uma vez. Essa avó, por sua vez, alega que só faria isso quando houvesse uma decisão judicial. Sim. E o que se sabe não seria necessário, né? Uma avó pode buscar o neto. Enfim. Lógico. Agora a gente vai mostrar, aproveitar que o senhor está aqui com a gente, delegado, a gente vai mostrar, porque nós tivemos acesso, uma entrevista exclusiva a uma amiga da Yasmin, né, Gabi? É uma amiga dela, da mãe, então, do Miguel, que ela prefere não ser identificada, e ela trouxe relatos de como seria essa convivência com a Yasmin na época da adolescência, que até então era uma menina muito carinhosa, normal, assim, não tinha nenhum tipo de desvio de comportamento. Vamos ouvir o que ela disse sobre a Yasmin, a mãe do Miguel. Conheci, ele era bebezinho, a gente via ele com a avó, bem cuidado. E na época também com ela, várias vezes, ele era muito cuidado na época. Creio que, como eu disse, não é fácil acreditar porque a gente via ele bem. Aqui na cidade, tanto com a avó quanto com ela, ele era uma criança saudável. Ele era uma criança bem cuidada. E assim, no momento, eu acho que foi pelo relacionamento mesmo que aconteceu isso. Eu acho que teve muita influência porque ela mudar de uma hora para outra, assim, tanto com a avó, que é a mãe dela, né, e com o menino, e depois mudando de cidade para conhecer essa pessoa. Eu acho que tem muito a ver com a namorada, com o relacionamento. Deve ter mudado muita coisa, então eu acho que provavelmente isso começou a acontecer quando ela começou a ter relacionamento. Desde a época que ela estava aqui, ela tomava assim, os remédios de depressão, enfim, mas ela nunca foi agressiva, ela foi uma pessoa muito legal, ela era muito alegre, sorridente, ela não parecia ser a mesma pessoa de agora. Não, tá bem difícil acreditar, não parece tudo isso dela. Bom, 12h e 11 minutos, para quem não leu, né, acompanhou, está aí envolvido com algo, não conseguiu, porque a gente fez uma alteração até para preservar essa amiga da Yasmin. Resumidamente, ela disse que Yasmin tinha os seus problemas, tomava remédios, mas jamais tinha sido violenta. E ela acredita que isso se deva muito ao relacionamento, desde que começou o relacionamento com a Bruna. Isto, o relato de uma amiga, nós tivemos acesso exclusivo. A Gabrielina conversou há pouco com esta amiga, portanto, da Yasmin. Esse relacionamento, delegado, ele vem de quanto tempo da Yasmin com a Bruna? Segundo referido, seriam de 2 anos, né? Mas Yasmin também mantinha um outro relacionamento paralelo com um homem aqui em Bé. O que está sendo investigado também. Ele que seria o responsável por pagar as despesas do casal. Pode ser essa pessoa que aparece na conversa de WhatsApp ou ainda é muito cedo para falar sobre isso, delegado?
Não é esse Lourenço. Não é. Bom, nós estamos conversando com o delegado responsável pela investigação, desaparecimento do menino Miguel, menino de 7 anos. A mãe tá aí, aparece na esquerda da tela, a Yasmin, e a companheira dela, a Bruna, contaram ao delegado os detalhes de como tudo aconteceu, dos últimos momentos de vida deste menino, Miguel, de 7 anos, que foi colocado dentro de uma mala e até então, pelo que se sabe, né, delegado, a Yasmin disse que não sabia se ele estava vivo ou não ainda, quando foi jogado o corpo do menino Miguel no Rio Tramandaí e segue a procura pelo corpo desse menino de apenas 7 anos de idade. Então, veja, o delegado nos traz uma informação de que ela tinha um caso, então, com um homem também, a Yasmin, além de ter esse relacionamento com a Bruna, mantinha um relacionamento com outro homem aí na região do litoral norte. Lucas. Rapidamente, Lucas, um minutinho aqui, André também. E a partir... Estou com informação do tenente Lucrécio, do comandante do Corpo de Bombeiros, que está coordenando as buscas pelo corpo do Miguel. Nesse momento, eles estão fazendo uma verificação na Guarita 86, em Atlântida. E, por enquanto, nenhuma pista. Pode seguir, Lucas. Então, Gabi e André, a partir desse depoimento da Bruna, a gente consegue ter uma ideia sobre como é que foi a linha do tempo de tudo isso, André e Gabi. Na segunda-feira, o menino Miguel foi muito agredido, como o delegado se referiu, agredido inclusive com pancadas na cabeça contra a parede, quebrando azulejo. Ele passou 2 dias muito machucado dentro do armário e vamos lembrar de uma coisa, semana passada foi a semana mais fria do ano aqui no Rio Grande do Sul. Então ele estava machucado, sem nenhum tipo de coberta, agasalho, passando muito frio dentro do armário. E na quarta-feira, depois de 2 dias praticamente agonizando, que ele foi dopado, inclusive com remédios que foram colocados na água, diluídos na água e injetados com seringa diretamente na boca dele, e também com remédios diluídos em caldo de feijão que o menino acabou ingerindo. E foi nessa quarta-feira que ela, logo depois, arremessou o corpo no rio e somente na quinta, na noite de quinta, que ela registrou a ocorrência na Polícia Civil e tudo isso foi descoberto. Em seguida, agora a gente vai mostrar as conversas. Só antes de botar os prints na tela, só apenas fazer um comentário, quer dizer, se a mãe, né, o Lucas, delegado, quer dizer, elas faziam questão de torturar. Porque poderia ter passado, como disse o delegado, a avó para ficar com o neto, não precisa de documentação, mas não, elas ficavam e torturavam, as duas. E isso está no relato para o delegado e nas condições do menino. Menino de 7 anos com 15 quilos. Perceba a fisionomia dele, os olhos profundos com olheiras. Daqui a pouco a gente vai mostrar a imagem. Diga, Lucas. Informação agora que chega no momento. Atenção. André. Um chinelo foi encontrado hoje pela manhã na beira-mar. Um chinelo que agora o delegado vai mostrar para a gente. Acaba de chegar aqui. A gente pode entregar para ele. Aqui, André, olha só, chinelo tamanho 33, 34, localizado em que trecho, delegado? E pode ser o chinelo do menino Miguel? Foi localizado aqui em Bé por um pescador, pode, porque é compatível com o tamanho de uma criança. E a mãe foi indagada no presídio estadual de Torres sobre o chinelo, ela disse que não lembra com que calçado ele estava na noite. Mas pode ser sim. É a primeira Mas pode pista, ser né? um indício de que, de fato, o corpo está no mar e não no rio, como foi veiculado inicialmente. É que é uma tendência, né? Em razão das condições climáticas, foram esgotadas as buscas tanto no rio como na lagoa, e o corpo teria seguido, então, para o mar. Muito bem, informação que nos chega, portanto, chega nesse momento até as mãos do delegado. Está aí um par de chinelos que apareceram, eles estavam separados, né? Os chinelos foram encontrados, em que condições que eles foram encontrados, delegado? Eles estavam juntos, porque se desprendeu... Sim, foram encontrados agora de manhã por um pescador, estavam juntos. Foram encontrados na beira, nas margens do mar. Aham. Em Bé mesmo, delegado? Sim, aqui em Bé. Mas por estarem juntos chama atenção, né? Porque se fosse um pé,
Não sei o que lhe parece num primeiro momento, delegado, por estar o par, né? Não, a condição exatamente, eles chegaram, porque é normal o mar, né? O mar, como se diz, o mar devolve tudo. Né? Então, encontrar os chinelos é uma... Eles estavam próximos. É um indício que... Os chinelos estavam próximos, então. Próximos, isso. Isso. Delegado, rapidamente a gente quer mostrar aqui, o delegado mostrou pra gente um cadeado. Vejam só as conversas das duas a respeito do cadeado, ou seja, Gabi, requintes, né, que eram utilizados. Tá. Aí, no caso, o Amor, tá? Ou seja, com quem ela estava conversando. Esse telefone é o da Bruna, tá, André? Esse é o telefone da Bruna conversando com a Yasmin. Exato. A Yasmin, no caso, em vez de... A mãe. Exatamente. E ali, que no caso ali, ela colocou Amor. Aí, ó, vamos ver alguns trechos aí, ó. Ainda fazendo as escolhas do cadeado e de preço, né? Mas essa não é. Achei cadeado por R$12. Quando ela mostrou sobre a corrente. Amor, vi que não veio o cadeado, mas só tô comentando mesmo. Aí ela responde, ficou no carro. Não, então percebam, gente, o nível das conversas. E tá aí, ó. Tá aí a imagem, a gente mostrando ali do cadeado. Quer dizer... Pelas conversas, e até aqui tem um telespectador que pergunta, delegado, o que a Bruna falou no depoimento sobre a relação entre elas, porque pelas conversas, elas até planejavam que algo poderia ser feito contra a criança, correto? É que tem também uma mensagem que revela, a Bruna considerava essa madrasta considerava a criança... Um estorvo. Um empecilho para a relação dela. Tem uma mensagem dela com a irmã dizendo que a criança tinha acabado com o namoro delas. Né? Então, é o que elas não queriam, mas ter a criança presente. Então, e talvez no primeiro momento não pretendessem matá-la, né? Mas as agressões, toda aquela sessão de tortura, acabaram levando que a criança, né, viesse falecer ou não, ou até pode ter sido jogada ainda viva no rio. Então a prova pericial vai demonstrar se ela estava com vida ainda quando arremessada nas águas. Muito bem, meio-dia, 19 minutos, delegado. Muito obrigado por sua atenção com a gente, conversando ao vivo nesse fato, este terrível acontecimento que choca a todos nós. Ainda a procura pelo corpo do menino de 7 anos, o Miguel. Agora a procura está se concentrando em qual trecho? O senhor pode repetir para a gente, por favor, delegado? Eles já estariam em Atlântida Sul ali, né? Em toda essa orla, né? Porque se os chinelos forem encontrados aqui para a esquerda, aqui em direção ao norte, as buscas vão ser feitas toda a orla marítima, né? Certo. Que são feitas tanto pela Marinha do Brasil, né? E Corpo de Bombeiros Militar e Comando Ambiental da Brigada Militar. A gente tem, André, a informação aqui do Tenente Lucrécio, são 3 equipes atuando, uma que está indo de Torres em direção a Capão da Canoa e outra que saiu hoje cedo de Imbé em direção a Capão da Canoa, e essa equipe já está na altura de Atlântida, na Guarita 86, neste momento, André. Muito bem, obrigado, Lucas. Agradece ao delegado por ter conversado com a gente, prestando informações muito importantes. Para quem não acompanhou, foi encontrado por um pescador, foram encontrados, né, 2 chinelos, um par de chinelos. Agora sim, a polícia vai seguir para investigar se esse chinelo, eles não estavam juntinhos, né? Eles foram encontrados próximos, estavam separados na areia. Então há uma possibilidade muito grande desses chinelos serem do menino Miguel. Então isso reforça a linha de investigação dos próprios bombeiros e pescadores que estão à procura do corpo, como disse o delegado, nesse trecho que compreende ali na foz do rio Tramandaí, em direção ao norte. Foi encontrado em Atlântida Sul, né? Esse par de chinelos, e a polícia acredita que possa realmente ser do menino Miguel, de 7 anos. A gente vai seguindo, acompanhando e trazendo o que tiver de informação e de atualização. Agora, quando a gente para pensar, gente, nesta história, e as imagens e as conversas, é algo inaceitável. Inaceitável, gente. Esse menino de 7 anos pesava 15 quilos. Um menino de 7 anos deveria estar com o dobro do peso no mínimo. A foto dele aparece, uma das últimas fotos, a criança com olheira, ia sofrendo tortura física, psicológica. Eu vou repetir, olha aí, gente, olha os olhos. Preste atenção nas olheiras desse garoto, gente. Nas olheiras. Nesses últimos dias ficou dentro do armário, quase que sem roupa, passando fome, com frio. Lembram do frio da semana passada?
Vocês lembram muito bem do frio da semana passada. Ele era torturado pela companheira da mãe, a Bruna. A Bruna disse, está ali na gravação. Se tu fizer xixi de novo quando a tua mãe estiver aí, tu te prepara. E assim, e tinha conversas como se ele fosse às vezes adulto. Olha, o que tu tá fazendo não tá colando, não... Então, uma coisa terrível, terrível. A avó queria ficar com a criança. Tem chamado? Atenção, o que houve, Gabi? Urgente, Atenção. André, urgente sobre o processo da guarda do Miguel. Nós temos informações agora sobre o processo na Defensoria Pública do Estado. Olha só, de acordo com a Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul, primeiro atendimento sobre a concessão da guarda consensual do Miguel para a avó materna foi no dia 8 de junho de 2021. Foi a avó que procurou a Defensoria lá em Casca para saber como deveria proceder este processo. Ela foi então orientada e recebeu a lista de documentos necessários para iniciar o processo de guarda do menino. Um mês depois, dia 8 de julho, a mãe da criança, a Yasmin, encaminhou por e-mail para a Defensoria Pública de Tramandaí parte da documentação solicitada. A Defensoria informou que faltavam outros documentos, como, por exemplo, o comprovante de residência e também o comprovante de renda. No dia 13 de julho, ela encaminhou o documento de comprovante de residência e recebeu a informação que faltavam ainda documentos para comprovar a renda, bem como também a carteira de trabalho. Mais de uma semana depois, no dia 21 de julho, ela então mandou o comprovante de renda e só no dia 28 de julho a carteira de trabalho. A Defensoria Pública ajuizou a ação no dia 29 de julho, na quinta-feira, ou seja, André, pasmem, um dia depois do assassinato do Miguel, ao que tudo indica, de acordo com a Polícia Civil. No dia em que elas teriam matado o Miguel, a mãe mandou o último documento que faltava para transferir a guarda. Tu ouviu bem, André, o que eu estou dizendo? Mas então, disso, André? Mas é o que disse o delegado. A avó, para ficar com a criança, não precisava ainda dessa documentação. A avó pega o neto, fica com o neto e se resolve. A sensação que dá é que faziam questão de estar com a criança ali. Faziam questão para poder torturar, sabe? Não é uma coisa assim não tem outra explicação para isso, Gabi. Não tem. A avó queria ficar com a criança, outra coisa. Em último caso, vai pedir ajuda para alguém se for, mas não fazer o que fizeram. Agora, se davam o trabalho de procurar cadeado, corrente, pega esse, pega aquele e tortura, porque quem cuidava, pelo visto, do Miguel era a companheira da Yasmin. Cuidava. Cuidava daquele jeito, torturando e gravava ainda com todos os requintes possíveis. Mas a mãe conivente o tempo inteiro, André, que isso fique bem claro, viu? A mãe conivente o tempo inteiro, aceitava, fazia junto. Eu perguntei pro delegado ontem, delegado, quem que fez? De repente não foi a Bruna? A mãe talvez não souber? Não, as duas juntas, André. A mãe conivente o tempo inteiro, André. E o detalhe, o delegado disse desde o primeiro dia, o depoimento da Yasmin, que é, para quem ainda não juntou, que é a mãe do Miguel, um depoimento de uma pessoa fria, mais fria do que muito criminoso, né? Com a maior tranquilidade, explicando como tudo aconteceu. Assim, explicando como tudo aconteceu. Lembrando que as duas já estão presas. No sábado saiu a prisão, então, da Bruna, que estaria à direita na tela. Está aí a imagem do momento que ela foi presa, nós acompanhamos. Isso foi no final da tarde do sábado, né? Ainda vão ser realizados alguns exames. Olha, vou te dizer uma coisa. É uma coisa que não tem explicação. Simplesmente não tem explicação uma coisa dessas. E, obviamente, que a gente não tem condições de mostrar na íntegra, né? O conteúdo das imagens e dos textos, do áudio, é uma coisa absurda, gente. Absurda. Sabe? Menino precisando, queria a atenção da mãe. Gente, essa história lembra muito 2 casos que nós tivemos recentemente no Rio Grande do Sul. O caso do menino Bernardo, lá da região de Três Passos, e o caso do menino Rafael de Planalto. Assim, pincelaram coisas de um caso, coisas de outro,
Esse é o caso do menino Miguel. O menino que queria, ele fazia as coisas erradas, entre aspas, né? Para elas eram errados, que urinava nas calças. Ele chamava a atenção porque ele queria de volta o amor da mãe. Ele disse isso. Ele disse isso para Bruna, que era a companheira dela. Porque a Bruna provocava. Mas por que ele tá fazendo isso? E aí ele disse que eu queria de volta, do jeitinho dele, fraquinho. Ele não tinha condição quase de falar, que estava fraco. Só comia bolachinha e outras coisas. Ele não era uma criança alimentada, cuidada, protegida. O mínimo que se faz com uma criança, o mínimo que pode se fazer. Não! Ele era torturado. Gente, 7 anos. 7 anos de idade. Agora a polícia certamente vai dar uma resposta. Tá aqui a imagem dos 3. A imagem de 3. E eu vou te dizer, fui procurado agora na semana passada, recebi a mensagem de uma pessoa ligada, né, a essa área que cuida de criança, e realmente não são únicos casos. Infelizmente, há muitos casos parecidos como esses, ou de crianças que são maltratadas. Muitos casos, infelizmente. Mas aqui são 3 crianças, símbolo do que aconteceu nos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul com as nossas crianças. Está aqui o menino, querido menino Rafael, da cidade de Planalto. Aqui na direita, o Bernardo, de 3 Passos, que foi pedir ajuda porque queria amor e atenção, como o Miguel. O Miguel disse que queria, como se quisesse a mãe de volta. É isso que ele dizia nas imagens. Pois o Miguel era colocado dentro de um armário, como o Bernardo era colocado dentro de uma caixa de papelão na frente da mansão deles em 3 Passos, porque o papai e a madrasta não queriam que ele entrasse, ou entrava na casa a hora que eles permitissem. Era assim que acontecia. O menino Miguel foi dopado, colocaram remédio junto na comida, pelo que falaram para o delegado, como também o menino Rafael, lá de Planalto, foi dopado, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, aonde que nós estamos? Aonde que nós estamos? Segue portando a busca ao corpo do menino Miguel, que pelo que tudo indica, os chinelos que foram encontrados por um pescador podem ser dele. Foi encontrado em Atlântida Sul. A gente questionou, mas será que a essas alturas vai saber? Será que jogaram na água? O delegado disse que todo indicativo aponta que sim, mas segue as buscas. Segue as buscas. A que ponto que chegamos, gente? 12h e 29 minutos agora. Olha só essa história aqui. Um homem atropelou um policial e um cavalo. Isso foi em Passo Fundo, no norte do estado. Ô, Guilherme, conta pra gente o que aconteceu. Pois é, André, a guarnição, né, da Brigada Militar, da Cavalaria lá de Passo Fundo, ela se dirigiu para atender essa ocorrência de aglomeração, de perturbação do sossego alheio, de uma verdadeira desordem que estava acontecendo lá na região da praça do bairro Cidade Nova. E aí, quando os policiais, então, tentaram agir para poder descobrir, para poder controlar toda essa aglomeração, o que aconteceu? Eles tentaram cruzar a rua quando esse motorista do carro avançou com o carro para cima, por cima do cavalo. E o que ele fez? O policial então deu a ordem para o motorista para que ele parasse o carro, né, e não fizesse isso. Foi quando o motorista não obedeceu a ordem de parada do policial e atingiu as patas da égua, a Shakira. E aí, mais uma vez, o policial então pegou a espada que ele estava portando, até porque, né, o policial a cavalo, ele usa uma espada, que aqui eu vou usar minha caneta Bic para ilustrar. O policial ergueu a espada, deu uma segunda ordem para que o motorista do carro parasse. E sabe o que esse cara fez, André? Ele acelerou de novo o Gol e bateu de novo nas patas da égua Shakira. O policial então tentou descer, tentou desmontar, a espada nessa confusão toda acabou caindo no chão, e a única alternativa que o policial teve para poder acabar com aquela agressão, porque tanto ele quanto o animal, sim, a espada cai no chão, a espada cai no chão, André. E aí só restou pro policial pegar então a arma e dar um tiro. Esse tiro atingiu o capô do Gol, que depois, então, junto com o motorista, foi preso e encaminhado para a Polícia Civil lá de Passo Fundo, André. Bem no início. Um festival de agressão e de desrespeito. Ó, acelerando ali, ó. Ali, ó. Ali, a hora que... Ó, aí, ó. Caiu a espada e ele vai pra cima, ali, ó. Quer ver, ó?
Mas que... Aí eu te pergunto, hein? Fizeram algum exame dele, se tinha bebido, alguma coisa assim? A gente tem detalhes disso, porque, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, tudo errado. Já começa que ele tá de chinelo, né? Vamos pelo início ali. O cara tá dirigindo de chinelo, né? Dirigindo de chinelo. Aí, ó. Acelerando e voltando para cima. Tem mais irregularidade aí, André. A polícia até realizou o teste do etilômetro e deu 0, deu negativo, ou seja, ele não estava alcoolizado. No entanto, esse condutor, segundo a informação repassada aqui pela Brigada Militar, ele não tinha habilitação. E o carro, por sinal, o dono do carro também vai ter que responder por isso, porque ele entregou o Gol para alguém que não tinha habilitação. Então, tudo isso foi parar depois lá na delegacia da Polícia Civil. Vou até ler aqui, para a gente poder ver exatamente quais foram os autos que foram lavrados lá na delegacia. Olha só. Conduzir sem habilitação, permitir que pessoa não habilitada conduza veículo e também maus tratos contra animais e ainda tentativa de lesão corporal contra o policial. Uma série de irregularidades. Agora, vou dizer uma coisa. Não teria sido mais fácil, hein? Simplesmente parar. O cara tá irregular, mas para o carro, desce, obedece, pronto. Pronto, estava resolvido. Mas aí começa o seguinte. Aí já começa a subir na cabeça, o cara se dando conta. Fiz porcaria mesmo. E aí o cara vai endoidecendo com aquilo. E aí não aceita, aí quer fugir, claro que não vai conseguir, né? E aí fica fazendo uma asneira atrás da outra. Quer dizer, como disse, tudo errado. Tudo errado. Coloca o som aí pra gente. E assim... Olha o som aí, Guilherme. Aí, ó. Mas que isso? É difícil até a gente se colocar na posição do policial, porque em cima do cavalo, e quando o animal se assusta, é um risco muito grande do próprio policial cair, de se lesionar ainda mais. E se por acaso o carro avança contra o cavalo, a gente tem aí um estrago muito maior. Imagina só do que poderia acontecer. Né? Agora, a única alternativa realmente do policial foi efetuar esse disparo de arma de fogo. Porque a espada caiu no chão, o motorista não obedeceu, e ele pega a arma e atira no capô do carro. Tá aí, ó. Os dois ali depois, os dois com um revólver na mão, mandando o moço sair de dentro do carro. Agora a pergunta, e a Shakira? Como é que tá a Shakira? Pois é, a Shakira teve lesões nas pernas, né, André? Ela ficou com certeza com alguns machucados, né? É óbvio que agora ela vai precisar passar por um tratamento médico, veterinário, lá em Passo Fundo, mas não foram, pelo que a gente pode perceber aí, ferimentos graves. Agora, assim, como se não bastasse tudo, toda essa agressão ainda é uma crueldade contra o próprio animal que não tem nada a ver com a história, sabe, André? Isso é que a gente também se revolta. E nós sabemos que o cavalo, ele não precisa nem ser muito grave a lesão, mas quando é lesão nas patas, infelizmente, em maioria dos casos, vão a sacrifício. Infelizmente. Tá aí, mais uma irresponsabilidade. Aliás, esse final de semana não te chamou a atenção o que tinha de gente na rua, gente aprontando, acelerando. O número de acidentes nesse fim de semana, quer dizer, as pessoas acham que a pandemia passou, que não é verdade, não passou, mas parece que está todo mundo querendo voltar à rotina de uma maneira assim, muito atrapalhada, sabe? De qualquer jeito, tendo atitude sem pensar muito, essa é uma delas. Tu até pode dizer, num caso como desse, mas o cara deveria ter bebido? Não! Quer dizer, muito conscientemente... O teste de etilômetro deu negativo. 4 infrações aí, 4 infrações. Isso aconteceu aonde, pra gente finalizar, Guilherme? Lá em Passo Fundo, deixa eu te dizer exatamente o local, na praça do bairro Cidade Nova, em uma ação em que a Brigada Militar foi para coibir a baderna, a desordem e a aglomeração que a gente fala há tanto tempo aqui no programa. Tá aí. O pessoal não se dá conta de que as coisas ainda não voltaram ao normal. Se Deus quiser, em breve voltam, mas ainda não voltaram ao normal. 12h, 36 minutos, agora 11 graus é a temperatura. A meteorologista Estael Cias está aqui no telefone e vai nos dar uma visão do que teremos aí, o que podemos esperar para o mês de agosto. A gente vai ter frio, calor, o que teremos no mês de agosto, Estael? Uma manchete. Tudo. Esse é o Rio Grande do Sul. Céu, sol, sul. É isso aí. Agosto de Deus. Agosto de São Pedro. Muito bem. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Quer melhorar o seu sorriso? Quer?
Então preste atenção nesse recado da doutora Mara, da Sorri Fácil. Olha aí. Boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Mara Santi e hoje estou aqui para falar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estamos te esperando com um atendimento especial entre os dias 9 e 14 de agosto, no sábado, dia 14, com horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança e sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque a Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Obrigado, doutora Mara. Atenção, coloca aí a sirene. Coloca a sirene, porque olha só essa história aqui. Uma loja de armas, de pescaria, né? De produtos para pesca, foi assaltada em Cerro Largo, na região das Missões. Os detalhes com Gabi Lerina. Pois é, André, 2h15 da tarde, marcava o relógio. Ó, não teve nenhum ferido, mas foi um sustão, viu, André? Imagina. Então tá, isso aconteceu lá nessa loja que fica no centro da cidade. De acordo com a Polícia Civil, a ação foi praticada por 4 indivíduos que chegaram num Clio vermelho, estacionaram e já saíram dizendo que era um assalto. 3 deles esperaram no local com armas curtas, renderam o proprietário e também um cliente que estava dentro do estabelecimento. Ainda segundo a polícia, eles amarraram o proprietário e obrigaram que ele abrisse o cofre onde estavam todas as armas. Foram levadas, então, mais de 20 armas curtas, entre revólveres e pistolas, e a fuga foi em direção ao trevo principal lá da cidade. As polícias militares civil foram acionadas e fizeram todo um cerco ali na região. Até o momento, os criminosos não foram localizados e o carro usado no crime foi encontrado bem pertinho da Universidade Federal da Fronteira Sul. Como eu disse, ninguém ficou ferido, mas 2h15 da tarde, hein, André? É, Tá o carro foi encontrado, né, Gabi? Isso. Mas as armas, 20 armas roubadas... Nada. Tudo desaparecido. Tu vê. São armas... né, para caça, não tem um grande potencial, mas são armas. São armas, né? São armas. Mas na hora de um assalto, né? A gente que não tem essa não conhece e tal, se assusta, né, André? Vai saber, né? E a arma usada para caça, ela pode não ter o potencial de um 32, mas é uma arma, fere, mata animal, né? Claro. Mata animal, quer dizer, mesmo que seja chumbinho, né? São armas potentes e, infelizmente, essas 20 armas não foram encontradas ainda. Vai chegar ao ponto que essas lojas não vão mais poder colocar à exposição esse tipo de armamento, né, Gabi? Pois é, provavelmente... Ponto que se chega, né? Provavelmente essa quadrilha aí estava de olho nessa loja, né, André? Deve ter planejado bem essa ação aí. Chegaram lá de uma forma bastante tranquila, como a gente vê. Claro, dentro de uma tranquilidade da bandidagem, mas estão bem tranquilos, fazendo a limpa. E ainda amarraram o proprietário, né, André? Puxa vida. Que sufoco, né? Mas olha, se a gente olhar desde o início, quer ver, a gente acelerou um pouco a imagem para poder, né, resumir mostrar um pouco. Toda a cena. Mas é só a gente fazer um cálculo muito rápido aí. Vamos deixar terminar e a gente põe desde o início. Olha ali, ó, para aí o relógio. 14h12, né? Vamos calcular 14h12. Deixa rolando. 14h12. Já passou ali 1 minuto. 1 minuto. Passou 1 minuto. A gente está repetindo, a gente acelerou. 14h12, quando tudo começou. 14h13, tu vê só, os caras são muito rápidos, organizados, sabiam muito bem o que queriam, aonde as coisas estavam, provavelmente... Já conheciam, né? Um movimento mais tranquilo, ó, 2 minutos já fizeram boa parte do serviço, né? Já fizeram boa parte do serviço. Ou seja, questão aí de 5 minutos podem fazer muita coisa. Organizados, né? Sabendo onde as coisas estão, provavelmente planejaram, pouco movimento dentro da loja, e de uma maneira muito rápida levaram as 20 armas. As armas ainda não foram encontradas e isso aconteceu, portanto, em Cerro Largo, na região das Missões. Muito bem. Agora um recado muito importante da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, porque a Assembleia Legislativa está propondo debates para o Rio Grande do Sul pós-pandemia. Agora, no dia 2 de agosto, ou seja, hoje, a partir das 2 da tarde, vai ser apresentado o resultado da segunda pesquisa de opinião que vai revelar os principais impactos da Covid-19 no sistema de saúde e os desafios do futuro. Acompanhe pela TV Assembleia, Facebook e YouTube do Parlamento Gaúcho. Esta
é a Assembleia Legislativa, democracia ativa e interativa. Muito bem, agora, hora certinha, 12h42. Vamos falar do tempo? Olá, está em Alcias, 11 graus de temperatura, tempo muito fechado a segunda-feira por todo o estado, né, Estael? O que podemos esperar do mês de agosto? Chega de andar encolhido, né? Porque olha, essa semana passada foi cruel o frio. Tivemos frio ainda hoje, a temperatura pelo 7º dia consecutivo ainda baixou de 0 no Rio Grande do Sul. Então o frio continua presente, pelo menos. Vamos falar primeiro dessa semana, André. A gente ainda segue com um pouco de frio, pelo menos até a quarta-feira. Mas é um frio mais civilizado, é um frio mais suportável. A gente deve ter aqui, hoje pela manhã nós tivemos marcas aí abaixo de 0 em trechos lá dos altos da Serra Gaúcha, em São José dos Ausentes, naquela região. Mas à tarde, vejam, a gente vai a 21 graus hoje em Santa Rosa, chega aos 15 graus em Caxias do Sul, 17 graus lá em Novo Hamburgo, 15 graus em Pelotas, 17 em Santa Maria e 18 em Uruguaiana. Então, uma tarde já um pouco mais agradável, porque as tardes da semana passada também foram muito frias. Sim. Aí, olhando Porto Alegre, que nos próximos 4 dias a gente vê que a temperatura ela fica meio que estável, como a gente fala aí durante a tarde, na faixa dos 17 graus, não muda muito. E aqui a gente vê a mudança na temperatura mínima. Amanhã o dia pode começar um pouco mais frio no Rio Grande do Sul. A gente tem uma massa de ar polar passando fraca aqui pelo estado, mas o ar ainda está muito gelado. Então a gente pode ter geada no começo da terça-feira. A cerração que hoje deixou o tempo fechado pode acontecer de novo no começo da terça. E mínimas abaixo de 5 graus em grande parte das regiões. A gente percebe, Estael, as casas estão muito geladas, as paredes estão muito frias ainda, acho que desde a semana passada congelou tudo. Exatamente. É um frio que veio e ficou, né? Mas isso vai mudar. A gente tem até a quinta-feira esse padrão de temperatura, mas de sexta-feira em diante, aí na segunda semana do mês de agosto, vai ter um período de aquecimento. Até dá para usar a palavra calor aí na segunda semana de agosto. A gente chega perto dos 30 graus. E como se fala que o agosto é mês do cachorro louco, no tempo é também, viu? Porque a gente tem muita variação térmica, então a gente vai ficar oscilando frio e calor ao longo do mês, e aí a chuva tem os efeitos disso. Vamos começar então pelo mapa de chuva. A gente vai ter 2 situações no mês de agosto. Essa primeira metade do mês, chuva abaixo da média. Isso aqui é a anomalia da precipitação, ou seja, em laranja significa que a chuva vai ficar em torno de 50 a 70 milímetros abaixo da média nessa primeira metade do mês. Praticamente todo, olha, a gente vai até o dia 12, 13 com sol no Rio Grande do Sul e tem um período curtinho de chuva no final dessa primeira metade. Agora, quando vir a segunda metade, de 15 a 31, vamos lá para o próximo mapa, vai voltar a chover e poderemos ter volumes até acima da média. Só que, como o mês de agosto já começa aquela transição para a primavera, essa chuva que volta aqui na segunda metade do mês, ela vem com temporal. Essa chuva pode vir com vendavais, com risco de granizo maior do que a gente já teve aí no mês de julho. Então, o padrão da chuva, ele já tem um comportamento associado a tempestades que já lembra a primavera. E se a gente for pensar no que aconteceu com o frio nesse ano, a gente teve frio forte ali na virada do mês de junho, na virada do mês de julho agora para agosto e provavelmente no final de agosto poderemos ter alguma onda de frio mais intensa. E aí, André, eu sei que tu tá pensando na neve. Tu e todo mundo que está nos assistindo, será que a gente tem neve ainda em agosto? É uma possibilidade. É mesmo? Lembra que ano passado a gente teve a neve em agosto. E geralmente, olhando a história climática do Rio Grande do Sul, os eventos de neve, quando acontecem em agosto, eles são bem significativos. E este ano, o Oceano Pacífico, a gente usa como referência, entre outras variáveis, mas é uma referência importante, ele vai voltar a esfriar e a gente pode ter um laninho esse ano. E isso ajuda a trazer um frio tardio e às vezes até um pouco mais intenso. Então, a neve, a geada, a gente consegue prever no curto prazo. Mas olhando o cenário de uma forma geral, ele se desenha favorável. Temperatura, vamos mostrar aqui nessa primeira metade do mês, como a gente tem agora frio nesses próximos dias e depois vai esquentar, a temperatura vai ficar até um pouco acima da média. Não tem nada muito importante em termos de temperatura. O próximo mapa que mostra de 15 de agosto até o dia 30, a gente vê que a temperatura abaixo da média, ou seja, mais frio do que o normal na segunda metade do mês. Ou seja, teremos frio mais forte chegando na segunda metade do mês, num período que será mais chuvoso. Por isso que a gente não descarta a possibilidade de algum evento de neve aí mais para o final do mês de agosto. E a gente vai contar tudo aqui, é claro, né, André? E o pessoal quer saber, e o final de semana, o próximo, vai ser
Mais para inverno ou para verão, está? Mais para verão. Próximo fim de semana vai dar para lagartear, fazer atividades ao ar livre, aproveitar bastante. Nada de ficar encolhido dentro de casa. Vai ser um fim de semana mais aproveitável aí. Aqui em imagem de satélite a gente vê os nevoeiros se dissipando. A gente vê toda essa área em branco aqui, ela começando a diminuir. Então aquela cerração forte que pegou todo o centro e leste e sul do estado hoje de manhã cedo está se dissipando e à tarde o tempo abre mesmo. Vai firmar em todas as regiões, mesmo aqui no morro, que demora um pouquinho mais pela altitude, a tendência é de o tempo abrir hoje à tarde. E principalmente quando tem essa amplitude, de temperatura, exatamente. De noite gelado, Sim. Esquenta um pouco mais de dia e tem umidade, é a receita para neblina. É a receita para neblina e olha, essa semana serão vários dias com a cerração incomodando de manhã cedo. Quem tem que dirigir de manhã cedo tem que sair de casa com mais cuidado, paciência, porque a cerração atrapalha. Muito bem. Então tá bem, eu acho que a gente já tem uma noção. Sabemos que nos próximos dias, apesar desse dia mais fechado hoje, né, em alguns locais choveu, o Vale dos Sinos teve uma chuva. Chegou a ter uma chuva. Uma chuva fraquinha. Uma garoazinha assim de manhã, porque era o nevoeiro bem forte. Então, se preparem para o mês de agosto, assim, bota casaco, tira casaco, agora isso aí vai ser rotina, porque vai ficar esse altos e baixos da temperatura e os temporais voltam, não tem jeito. Tem que andar sempre com todas as roupas de inverno. Preparado para tudo, de inverno e verão. E mais uma vez, né, Estael, a gente teve aí, como a Metsul estava acompanhando, tivemos o episódio de neve. Foi intensa, foi bastante... Histórico. Foi histórico. A gente sempre olhando para aquele lado, né, lamentando pelas pessoas que têm dificuldade. Pelo outro lado, né, do inusitado, sempre é um espetáculo. A nevasca, eu peguei nevasca em São Francisco de Paula, uma coisa impressionante. Vamos ver se em agosto agora então teremos de novo. Mas que legal, a gente está sempre acompanhando de olho no que diz a Metsul Meteorologia. Obrigado, Estael Cias. Obrigada, até quinta, gente. Até quinta-feira, 12h e 48 minutos. E atenção, a dupla Grenal segue mal das pernas no Campeonato Brasileiro. O Inter tropeçou no Cuiabá em casa. O Grêmio perdeu para o Bragantino no interior paulista. O que será que está acontecendo? A gente vai tentar descobrir logo depois do intervalo. Rapidinho, até já. Muito bem, e a pista de skate do trecho 3 da Orla do Guaíba, aqui em Porto Alegre, ela foi testada. Crianças e adolescentes com deficiência fizeram o test drive nesse final de semana. Gabi, conta pra gente como é que foi. Pois é, tá quase tudo pronto por lá, né, André? Tá bonito, 99% da construção desta que pretende ser a maior pista de skate da América Latina. Esse evento, então, aconteceu para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Os participantes foram acompanhados por skatistas e fisioterapeutas. E como eu disse, então, essa que pretende ser uma das maiores pistas da América Latina tem 6.268 metros quadrados, André, e está quase tudo pronto por lá. Essa ação ocorreu em parceria com a Fundação de Atendimento de Deficiência Múltipla, a FADEM, e o projeto Skate Anima. Muito bacana, né, André? E eu gostei. Skate Anima. Skate Anima. Essa aí é essa pista que a Fadinha, né, foi convidada para participar quando foi inaugurada, a nossa campeã, né, olímpica de... Qual? Prata? O que eu disse? Eu não disse. Eu disse que ganhou a medalha. Não falei ouro, né? Não, tá. É prata. O Matheus Schenck está aqui me assoprando. Ser a nossa campeã olímpica. E ela vem para a inauguração. E agora essa prova, teste, que legal. Eu acho que uma super oportunidade, né, Gabi? Com certeza. Acho muito justo, né, terem oportunizado. E olha só que bacana aí, esse com o skate, né, com todos os equipamentos necessários para essas crianças e adolescentes com essas dificuldades, mas que bom eles terem essa oportunidade para conhecer esse novo espaço, um espaço muito bacana e, como dissemos, em breve vai ser inaugurado. Foi um evento teste, né? Esse evento teste, 99% dessa obra está concluída. Aqui de cima do morro do SBT, a gente consegue enxergar um pedacinho dessa pista, né, André? E estamos aí aguardando, então, a finalização dessa obra, que faz parte do trecho 3 aqui da Orla do Guaíba. Eu gostei daquela imagem que a gente vai de carona no skate. Eu acho que daqui a pouco vai aparecer. Botaram a câmera, não sei quem fez a imagem, botaram a câmera no skate e a gente pega a carona. Imagens cedidas pela prefeitura. Olha só, a gente vai pegar em seguida, vai aparece logo. Como gente. Se a gente estivesse andando junto, né? Como se tivesse. Só assim pra andar, né, André? Eu não sei tu, mas só eu assim, só de carona. Aí, ó, aqui, ó. Só de carona. Tô andando aqui, ó, Gabi, ó.
Muito legal, muito bem, gente. legal. Olha só, 12h e 56 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Na verdade, seguimos falando de esporte, né? O que nós vimos, acompanhamos aí, muito esporte aí na nova pista de skate. Agora, é o seguinte, é notícia repetida isso? Não? Puxa vida. De novo, a mesma manchete. Outro final de semana difícil para a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. O que é que está acontecendo, meus amigos? Matheus Schenck e Jeremias Werneck. Oi, Jeremias. Tamo aí, né, André? Ônimo. Tamo aí, André. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Mais um final de semana difícil. Eu não sei mais o que dizer, Jeremias. Por favor, tente. É constrangedora a campanha da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Constrangedor ver o Inter empatar com o Cuiabá em casa. Verdade. A atuação muito ruim do Inter, viu, Schenck? E o que é mais preocupante, o Inter teve uma semana inteira para se preparar para esse jogo. Antes tinha viagem, tinha um jogo a mais. Agora não. O Inter teve a semana toda para se preparar para esse jogo. E o Inter apresentou muito pouco. Muito pouco. A gente está vendo aí as imagens dos melhores momentos e foi uma luta para achar os melhores momentos. Jeremias, a gente catou milho para achar melhores momentos desse jogo. Foi uma dificuldade, o Internacional não consegue superar o Cuiabá em casa. E sabe o que é mais assustador, Jeremias? É que a gente não vê, mesmo com uma semana de treinamento, a gente não vê melhora. O Internacional, de novo, não consegue criar muito, de novo, não aproveita nada. O Inter só faz gol de pênalti. O Inter é um mar de falta de criatividade absurda, Jeremias. Eu queria perguntar para você se você tem alguma notícia boa, que é o que eu venho fazendo nas últimas semanas. Eu te boto nessa parada dura, que é achar boas notícias da dupla Grenal. Tá cada vez mais difícil, Jeremias. Só quero fazer uma parte aqui, tá? Em jogos recentes, a gente até tinha, assim, algumas pequenas evoluções do Inter, né? Melhorou nisso, melhorou naquilo, a defesa ficou tantos jogos sem tomar gol, o ataque tá criando, mas não tá fazendo. Mas nesse jogo contra o Cuiabá, não. Nesse jogo parece que voltou 4, 5 casinhas no tabuleiro, Schenck. As melhores chances ainda foram do Cuiabá e o Inter ainda teve um expulso, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver o Moisés. Que falta de inteligência do Moisés, Jeremias. Metade do segundo tempo, ele faz uma entrada horrível, ele reclama do árbitro, ele leva cartão, ele continua reclamando. É uma falta de inteligência para falar o mínimo, né, Jeremias? A boa notícia, tava me pedindo uma boa notícia, né, Schenck? A boa notícia é que o Inter não joga nesse meio de semana. O Inter só volta a jogar no final de semana. Mas contra quem, né? Bom, mas calma, gente, deixa eu dar uma notícia boa, depois a gente fala do aniversário, mas vocês querem terminar comigo também, né? Tá, vou falar bem baixinho aqui pra ninguém ouvir. O Inter pega o Flamengo no Maracanã no final de semana. Flamengo do Renato, que tá, 5 vitórias em 5 jogos, várias goleadas e tudo mais. A gente vai... Olha o spoiler. A gente vai falar depois. Amanhã a gente vai tentar diagnosticar melhor o que está vendo com a dupla Grenal. Vamos tentar ouvir então o que falou o Diego Aguirre. Afinal, ele estava frustrado com o desempenho ruim com uma semana de trabalhos. Vamos ver. Eu fiquei um pouco surpreso porque tinha outra expectativa. Eu tinha a expectativa que o time continuava evoluindo e cosas boas que teníamos apresentado en juegos anteriores íbamos a presentar hoy, mas lamentablemente no aconteció y no pudimos en ningún momento superar al rival. Olha como está o André Hara. Gente. Não precisa nem de legenda, né, André? Esperando sentado para ver se, né? Se é dupla, Sabe o que é? Pensar positivo, né? Minha mãe disse pra gente tentar ver o lado bom das coisas sempre, né? Mas tá cada vez mais difícil. Pois é, eu quero dar uma notícia boa aqui pro pessoal. Chega. Quer mais notícia ruim? Não. Tá, mas a gente tá no espelho, temos que falar. No final de semana, antes desse jogo contra o Cuiabá, teve protesto, viu? Alguns torcedores invadiram é jeito de falar, né? Eles entraram educadamente no Beira-Rio, colocaram faixas contra alguns jogadores. Jeremias, eu fico curioso como é que eles entraram, né? Deixaram assim de boa, botaram faixa, tranquilo. Na verdade, as organizadas elas têm acesso ao estádio para botar
os ornamentos do jogo, né? Esses materiais todos que a gente vê durante os jogos, eles são das torcidas. E o clube libera o acesso. Só que o Inter foi surpreendido, entre aspas, porque eles entraram e colocaram essas faixas. E elas foram retiradas, né, Schenck? Sim, elas foram logo depois. ali. Elas foram retiradas com o argumento, André, de que não pode ter nenhuma mensagem de cunho político, não pode ter também ameaça, então elas foram retiradas. Jeremias, eu só vou ler rapidinho aqui pro pessoal. Cabelinho ok, Instagram ok, futebol em falta. E tem a outra faixa que fazia menção em especial ao Rodrigo Dourado, né? Aí, ó, Dourado... Chorão. Pois é. Jeremias, só para explicar de novo, desculpa te interromper, não pode mensagem de cunho político? De cunho político ou de ameaça, segundo o Estatuto do Torcedor. E aí o Inter tirou, né? Mas não tinha, né? O Inter tirou essas faixas e os torcedores ficaram muito irritados. Foram até a porta do hotel do Inter, tentaram chegar perto do ônibus do Inter. Cara, assim, ó, além do empate com gosto de derrota, tem todo esse ambiente, uma panela de pressão no Beira-Rio, que assim, olha... Uma das faixas ali falava em fora João Patrício, que é o João Patrício Hermann, atual vice de futebol do Inter. Aliás, fala-se muito de que pode ter mudanças, né, nos próximos dias na direção do Internacional. Por enquanto, nada confirmado, né, Jeremias? O que vai mudar? Tira o João Patrício Hermann, tá? Tira, não é ele que faz gol, gente. Exato. O que vai mudar o João Patrício Hermann sair de lá agora, nessa altura do campeonato? Me diz. Tem que tirar o jogador, é isso? É verdade, só que vai mudar o elenco agora, no meio do campeonato, com prazos bem curtos para mudança de jogadores, fica bem complicado. André, agora a gente vai falar de Grêmio e também... Eu continuo sentado. O Grêmio perdeu no final de semana, 1-0 para o Bragantino. Gol de um ex-colorado, Praxedes, inclusive um golaço de fora da área. Jeremias, o que mais me assustou no Grêmio é o fato de que após o Grêmio sofrer o gol, ali pelos 17, 18 do segundo tempo, o Grêmio não criou nada, né? O Grêmio foi também um deserto de criatividade. O Grêmio cria uma chance numa bola na trave sem querer, e só, né? O Grêmio murchou depois do gol. O Grêmio não fazia um jogo ruim, cara. O Grêmio no primeiro tempo, assim, manteve o Bragantino lá longe, né? Não me ataca, por favor. Aí o Bragantino ficou lá. E aí quando o Grêmio criou 2 chances, tomou o gol. Bonito gol do Praxedes. E o Grêmio não criou nada depois de tomar o gol do Praxedes, porque o Grêmio desmoronou psicologicamente no jogo. Esse é o problema de jogar por uma bola, sabe? Eu tô esperando uma chance, um espacinho para dar aquela flechada certa. Se esse espacinho não aparecer, ou se tomar uma flechada, desmorona o time. Foi o que aconteceu com o Grêmio. E o curioso é que o gol é do Praxedes, que no Grenal, ele estava no Inter até junho, no Grenal ele teve uma chance cara a cara com o Chapecó, o goleiro do Grêmio, ele perdeu. Agora ele trocou de ares, foi para um time que está numa fase boa, não tem aquela pressão absurda da torcida, está fazendo golaço, inclusive foi o segundo gol dele de fora da área, um belíssimo gol do Praxedes. E o Grêmio segue na vice-lanterna, né? Tá aí o problema, tá faltando torcida dentro do campo. Hein? Será? Não, eu não entendi, Schenck. Tu tá dizendo que se o Praxedes estivesse no Inter, ele não teria feito gol, é isso? Exato, não teria feito. Tanto que não fez. É um corneteiro, né, André? Meu Deus do céu. Mas vamos então tentar entender o que o Felipão achou dessa partida. Ele que inclusive falou, de novo, sobre a necessidade de continuar trabalhando o lado psicológico. O Grêmio não pode murchar depois de tomar um gol, né, Felipão? É uma situação que se trabalha diariamente, mas que neste momento está influenciando em algumas situações psicológicas do nosso grupo, que nós vamos tentando de maneira que conhecemos e sabemos com a personalidade dos jogadores, trabalhar para ver se a gente consegue melhorar. Mas só se melhora isso com os resultados. E para tentar obter melhores resultados, o Grêmio está contratando o melhor jogador da fase de grupos da Libertadores, conforme Jeremias Werneck, certo? Não é conforme eu, né? Os números, né? Fez 6 gols na fase de grupos. Tá bom, o Josiel já foi artilheiro do Brasileirão. Te serve? Cara, mas de novo esse argumento? Pensa outro, que tu é um cara inteligente, cara. Pô, meu! Mas é o Borja, quando ele teve grandes... num cenário de maior exigência, que é o Palmeiras, ele fracassou, né? Não foi a mesma coisa, né? Mas ele foi bem no Barranquilla, no Júnior Barranquilla, e o Grêmio está contratando o Borja. 28 anos, colombiano, jogou a Copa América, né? Se envolveu numa treta lá com o Neymar, e deve chegar a Porto Alegre
hoje, amanhã, no máximo quarta-feira. Quanto tempo de contrato? Até o final do ano que vem. Até o final de 2022. Empréstimo, né? Empréstimo. E Vai tem pagar 6 milhões de reais. E tem a cláusula que, caso haja uma proposta europeia, o Grêmio tem de cobrir. Caso não cubra, ele vai embora, né? É isso aí. Então tá, vamos se deprimir ainda mais? Bota a classificação no Brasileirão na tela aí. Vamos ficar mais triste ainda. Olha o Grêmio em 19º, o Inter 14º, o melhor gaúcho é o Juventude, que joga hoje. Oi? Eu tive uma ideia. Fala. Inverte essa tabela que a gente vai pro topo, rapaz. Amanhã a gente vai fazer isso, então. Vamos botar o Grêmio lá nas cabeças do Brasileirão. Então tá. Jeremias, Olimpíadas, você tá acompanhando ainda? Tá conseguindo dormir? Tá de boa? Tá difícil dormir, hein? Tá difícil dormir, cara. Tá bom. Vamos falar de Olimpíadas, então. Vamos botar na tela os nossos gaúchos. Richard vai com calma. Babi Reinhardt, a goleira do Brasil no handebol feminino. Infelizmente, a seleção brasileira foi eliminada, né? Perdeu 2 vezes no final de semana, tá fora. Seguimos, então, mais Olimpíadas para os gaúchos. Na vela, o Samuel Albrecht, ao lado da carioca Gabriela Nicolino, está na corrida final pela medalha, hein? Importante classificação do Samuel, boa sorte para ele na Golden Race. No judô, as equipes mistas, teve lutas da Mayra Guiar, da Maria Portela e também do Daniel Carlin. Infelizmente, eles perderam para Holanda e Israel. Tem mais tela aí? Vamos ver? Tem no rugby. Notícia boa, mas nem tanto. O Brasil venceu uma partida com a Luísa Campos, que é gaúcha, e acabou em 11º lugar, portanto. Tem mais tela ou acabou? Confesso que não me lembro. Acabou? É isso? Tá, tem uma notícia legal para falar de outro esporte. Conhece punhobol, Jeremias? Conhece? Não, sério, conhece ou não? Conheço. Tá bom. Tem notícia legal porque a equipe gaúcha, aliás, a equipe gaúcha não, a seleção brasileira ficou em 3º lugar tanto no masculino quanto no feminino. A gente vai mostrar algumas imagens para você no Mundial Sub-18 de punhobol que rolou na Áustria. Gauchada no pódio, portanto, são 8 atletas gaúchos. E eu vou citar o nome deles rapidinho aqui. Arthur Rous, Eduardo Becker, Gabriel Presser, Gustavo Bender, Matheus Jung, Eduardo Adúlios, Manuela Risse e Manuela Zott. Todos eles fizeram parte da equipe brasileira. Bronze, tanto no masculino quanto no feminino. André Rá. Muito bem, daí. Conhecia o punhobol? Sim, eu jogava, inclusive. Confesso que não conheço muito, mas parabéns para a gauchada medalha de bronze na Áustria. Conquista importante para o nosso esporte, para mudar um pouquinho, não falar só de futebol, mas né? Para quem não tem treinamento, bater com dói. Na minha idade eu não consigo mais, dá uma dor aqui, dá dor no ciático, dá dor em tudo. Põe nas pernas. Tudo. Muito bem, 1h09, gente. Só, encerrando? Esta é a semana mais importante do ano, sabia? Quarta-feira tem meu aniversário, aguardo presentes. A cara de Jeremias. Fechamos em chave de ouro hoje. Muito bem, podemos encerrar então, Lili? Gente, queremos agradecer muito a audiência de todos. Matheus Schenck, Jeremias Werneck, Gabi Lerino. Até amanhã, Gabi. Muito obrigado pela companhia de todos. 19h20, segunda edição. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 e a gente encerra com as imagens, né, do teste que foi feito no final de semana. O teste na pista de skate com crianças e adolescentes especiais. Em breve estará à disposição de todos a nova pista de skate na Orla do Guaíba. Boa tarde, tchau, gente.